Papo matinal. Au! 5, 5, 5. Quem acha que porque é feriado eu não ia vir, se enganou completamente. Aninha, você para de graça, porque agora eu tô no horário. Você não veio com essa noite de falar, ah, não, tá atrasado. Coisa nenhuma. 5h55, papo matinal. Au! No último dia de fevereiro de 2022, a gente tem aí uma palavra muito legal que Deus tem para vocês aí, hein, gente? Vamos entrando, vamos entrando. Papo matinal. Au! Onde você tá? É, Aninha, você acha que eu falei, não, os caras vão pegar no meu pé, eu vou chegar. Eu entrei até 5h54. Eu entrei 5h54 para virar 55, eu falando com vocês aqui. Papo matinal, au, 555, estamos aqui. Felizes, tranquilos. Vou mostrar para vocês o cenário que eu estou. Espera aí. Estou diante de uma montanha muito grande, linda, maravilhosa, não é? O sol está nascendo lá, olha só. Papo matinal alto, um lugar muito gostoso, no litoral norte de São Paulo. E eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante e eu acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso nesse último final de semana, nesse último dia de fevereiro, né? Por quê? Porque, na verdade, eu acredito que, como o Brasil, pelo menos aqui no país, começa depois do carnaval, as coisas começam depois do carnaval, todas as questões, todas as expectativas de trabalho, de escola e de projetos e tal, verdadeiramente acontecem depois dessa época. Apesar de não ter tido os desfiles e tal, aconteceu festa, a mesma coisa, viagens, a mesma coisa e tal, feriado, né? Mas eu acredito que essa palavra que Deus está querendo trazer para a gente aqui, que Deus já trouxe e eu só vou repassar para vocês, é uma palavra para a gente pensar um pouquinho. Eu me lembro que na última oportunidade que a gente estava aqui, que a gente teve aqui, eu falei sobre Davi sendo um total dependente, né, da palavra de Deus. Eu acho o seguinte, gente, vamos parar com essa história de que alguém que depende da palavra de Deus é ignorante, viu? Por favor, vamos parar com isso. Por que eu falo isso? Por quê? Porque ele é a inteligência máxima, é a sabedoria suprema. Nele estão todas as coisas. Nele estão todos os poderes, os milagres. E só sendo muito simples e ao mesmo tempo inteligente para acatar isso e entender que nós não somos nada sem ele. Nós não somos nada, nós somos pequenos universos falíveis, fadados a falhas se nós não estivermos conectados com essa força maior, chamada Deus Eterno. Então, eu queria que vocês entendessem, por isso que eu vou ler algo para vocês aqui, e eu queria trazer para vocês, eu acho que eu vou fazer em partes dessa nossa palavra aqui. Por quê? Porque eu vou dividir em parte 1. Abre a sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, no capítulo 17. Nós temos aqui algumas pessoas que, no feriado brasileiro, estão acordando às 5h59 agora. Você acordou tarde, você chegou tarde, porque o negócio é 5, papo matinal, au! Vamos lá. Seguinte, gente. O capítulo 17... do primeiro livro de Reis está assim. Então, Elias, o tesbita é da cidade de Tisbe, tá? Elias,
da cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Para um pouquinho. Nós temos 3 personagens importantes aqui. No livro de 1 Reis, no capítulo 16, você tem um rei chamado Acabe. Nós temos uma rainha, esposa desse rei, chamada Jezabel. E nós temos Elias. São 3 personagens importantes, tá? Quando Acabe, que era filho de Unri, tá? Que era um homem de Deus, era do povo, da linhagem do povo de Deus, se casa com Jezabel, né? Jezabel era uma Sidônia, então era fora da linhagem. Lá no comecinho da história do povo hebreu, o Senhor falou: vocês vão entrar na terra, mas não se casem com as filhas da terra, com as filhas que nascem nessa terra, porque elas são de uma outra linhagem e eu quero que vocês não se misturem por uma questão de DNA. Por que eu estou falando isso, gente? E não é uma questão de preconceito, porque Deus faz exceção de pessoas, não é isso. É porque, na verdade, havia todo um propósito de destino para o povo de Deus quanto a, entre aspas, se espalhar na terra, né? Isso está lá atrás, gente, lá atrás, Deuteronômio, depois a gente conversa mais sobre isso, mas existe uma fixação do povo de Deus, segundo a história bíblica, de que eles não obedeciam à voz dele, se misturavam com os outros povos, que eram povos que adoravam outros deuses e que tinham conexões espirituais, conexões de linhagem, de DNA com outros seres. Escuta o que eu estou falando. E por conta disso, havia todo um problema sério. Então, quando Deus mandou o povo para Canaã, falou: não se mistura. Eu vou colocar vocês na promessa, mas não se misturem, não façam isso, porque existem alguns problemas. Só que eles não obedeceram. Então, o povo de Deus tinha essa insistência em não ligar para alguns detalhes que Deus falava para eles, e aí sofria lá na frente. No caso de Acabe era um homem da linhagem do povo de Deus e se casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, era uma Sidônia, era uma mulher que tinha questões muito sérias para distorcer, deixa eu achar uma palavra aqui, ela tinha uma questão muito séria para distorcer as atmosferas, para trazer idolatria para a atmosfera. E sobre idolatria, o Senhor, ele é muito incisivo com a gente. Não faça estátuas, imagens para vocês adorarem. Não façam isso. Não adorem imagens, não adorem homens, não adorem sistemas. Não façam isso. E, no caso, Jezabel era uma adoradora, né, do deus Baal. Muito bem. Quando Acabe se casa com ela, estou contando rapidamente a história para você entender o contexto, tá? Quando Acabe se casa com ela, aconteceu o quê? Eles transtornaram a atmosfera, trazendo fome. Por quê? Porque houve uma quebra, né? Houve uma quebra de padrão. O padrão de Deus foi alterado quando Acabe se casou com Jezabel e trouxe uma atmosfera de fome para aquela região. Ok? Tudo bem aqui? Ok. Aí que acontece? Lá no capítulo 17, a história é a seguinte: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, estou falando baixinho porque aqui 6 horas da manhã, né, gente? Estou na frente da casa das pessoas aqui, então estou falando mais baixinho, tá? Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor,
Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então o que acontece? Quem era Elias? Um profeta. Ele aparece na cena para dizer o seguinte: olha, por conta desse transtorno, dessa desobediência, por conta de toda essa coisa errada que está acontecendo, né? Por conta dessa distorção que está acontecendo, principalmente por vocês, cabeça, né? Os que reinam sobre a terra, por conta disso não haverá chuva e nem orvalho durante anos, segundo a minha palavra. Aí você fala o seguinte: mas Robson, me fala uma coisa, poxa, se ele era um profeta de Deus, por que ele joga uma praga dessa? Por que acontece dele jogar uma praga dessa? Porque na verdade existe um padrão. Qual? Toda vez que a gente tende a desobedecer as coisas naturais ou sobrenaturais vindas do céu, nós que estamos com, entre aspas, o governo na mão, estamos em desobediência, dentro rege fora. Se a gente desobedece dentro, porque a gente não liga, porque a gente não quer saber, porque a gente acha que não é importante, todas as coisas aqui fora são atingidas por essa nossa desobediência. E para que ficasse bem claro de que Deus estava sobre esse povo, que estava olhando, que estava querendo um conserto da parte de Acabe, querendo, né, uma história, uma transformação de história, ele manda esse profeta que vem na cabeça de Acabe e de Jezabel. Esse profeta veio do nada. Ele manda esse profeta e o profeta manda a palavra: ó, é o seguinte, por causa disso, por causa de toda essa história, não vai chover e não vai ter nenhum orvalho por causa da minha palavra. Olha que coisa séria. Então, eu só queria trazer para vocês uma coisa que é importante. Não é uma questão simplesmente de declaração. Quer dizer, então o profeta que se acha no direito de falar, não, porque não sei o quê, porque o Brasil, porque papapá. Não. Tem que ser específico. Tem que ser específico. Aí você fala, mas tem profeta ainda hoje? Opa! Temos profetas ainda hoje, profetas comprometidos com palavra, comprometidos com santidade, em obedecer a palavra de Deus, em ser entre aspas, diplomata do céu na terra, um representante de Deus na terra. Sim, o profeta, no livro do profeta Isaías, Deus pergunta para ele: poxa, a quem vou enviar? Quem eu vou enviar para poder representar, para poder falar sobre as minhas coisas? Aí o profeta Isaías fala assim: envia-me a mim. Ou seja, Deus está sempre procurando pessoas disponíveis, dispostas, desprendidas, com disposição para viver Ele, para entrar nele, para representar Ele na terra. E por conta disso, o pessoal não vai poder ir para a praia, não vai poder jogar uma bola, não vai poder ficar com os amigos, não vai poder tomar um vinho. Não é nada disso. A santidade é uma coisa muito específica. Inclusive, existe períodos em que o Senhor vai requisitar essa pessoa disponível para poder viver coisas, para falar dele no meio da família, talvez no trabalho, talvez na rua, alguma coisa. Por quê? Porque Deus ainda usa pessoas para falar das coisas dele aqui na terra. Então usou Elias para falar de que, olha, por conta disso não vai acontecer, nem chuva nem orvalho. O que eu queria trazer para você aqui nessa primeira parte nossa aqui hoje é o seguinte: por conta disso toda a terra ficou seca, toda a terra ficou com problemas. Só que, olha só o verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Ó, veio a palavra do Senhor dizendo para Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. O que é torrente? É o riacho, junto ao rio Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem.
Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do rio. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Quando ele manda a ordem... Bom dia, Bahia. Como é que você tá, meu truta? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tenha um bom dia, viu? Desculpa, gente, estou aqui no meio da rua, os caras estão estranhando. Mas é o seguinte, olha só. Então, quando ele manda essa ordem e transtorna a atmosfera do lugar, o que ele faz? Ele garante para Elias pão e carne. Agora, imagina só que improvável. Como é que pode? Corvos levam pão e carne. Se eu não me engano, o corvo é um animal, uma ave de rapina que come carniça, que come defuntos, né? Que espera a carniça, a carcaça morrer para que eles possam se alimentar. Então há uma comparação entre, assim, a gente associa os corvos com carne velha, carne podre, né? Com coisa que não pode, não acontece, né? E o que acontece aqui, na verdade, é o seguinte: acontece o seguinte, que Deus, quando ele entra na história, ele torna... Vai aparecer também, pô. Sempre eu vim aqui só depois do meio-dia. Aqui é os vizinhos, tá, gente? Acordei 3h30, 4 horas. Então. Então desde a essa, Alô, Bahia. Essa é a quarta. Ixi. Agora eu vou na padaria pegar um pãozinho. Mas qualquer coisa você dá um toque. Opa, não. Tem cloro, não tem as botas, já tirei. É maravilha. Tiradinho, tá boa a água, tá só. Tá gostoso. Eu tô cuidando. Tá cuidando. vendo? Quando cuida, fica por um bom tempo. Vamos. Porque é o rio, o Marco, ele não deixa. Marco, eu vou lá. Não. Aqui é seu. Aqui é seu. Não. Aqui é seu. Aí assim, é quando sai o último, Pera, gente. fica tranquilo. Não. Peraí. Então, mas deixa aí, eu não sei os horários. Ó, se você for fazer café, pega a água da piscina e já vai ficar tá torrando. Não. Não, tá quente demais a água. Dá pra Qual? fazer café, a água. Ah, tá quentinha? Eu vou Já chegar. dá pra já. Vou embora que eu tenho que ir pra luta hoje. Vai lá, entendeu? vai lá, seu João. Então, Deus te abençoe. Isso aqui não tem preço no mundo. Não tem preço, olha que maravilha. Eu sei. Seu João, obrigado, viu, seu João? Tá, Muito obrigado. Assim, eu passo um dia assim e outro não. Por isso que eu peço um pouco de cuidado. Não, tá bom. Agora hoje eu fiz esse lado. Amanhã eu faço o outro lado. Peraí, gente. Aí quinta eu volto pra cá de novo. Não, Entendeu? beleza, tô Mas aqui. dá pra molecada bater tranquilo. Tô aqui. Vai na praia quando chega do fim. Não, sempre. Aí fica Deixa- até tardão da noite aí, tá? Tá, beleza. Eu tô falando que eu vou pra luta. Vai lá, vai com Deus. Tem que trabalhar ainda. Vai com Deus. Não, eu que agradeço, seu João. Falei com os vizinhos aqui, gente, desculpa. Mas é o seguinte, só pra gente continuar aqui. Então é o seguinte, quando o Senhor, ele começa a trazer... Papo matinal aula, agora eu tô... Vocês são fogo. Quando ele começa... Teve gente até que saiu fora aqui, ó. Quando Deus começa a trazer um objetivo, a transtornar a atmosfera, ele usa de situações, mas ele protege os seus. Porque, veja bem, gente, corvo tem a ver com carniça, tem a ver com coisa... Valeu, seu João. O corvo tem a ver com o quê? Tem a ver com carniça, com lixo, com morte. Agora, olha só que interessante o que Deus está falando com a gente aqui. Corvos irão te sustentar com pão e carne, não carniça.
Então ele tinha água da torrente de Querite e ele de manhã comia, trazido pelos corvos, pão e carne. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, depois desse papo aqui com os vizinhos, depois dessa interação toda aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus é o Deus das variáveis improváveis. Anota isso que eu estou falando. Deus é o Deus das variáveis improváveis. Nesse último dia de fevereiro, eu quero dizer para vocês que Deus é o Deus das variáveis improváveis. Agora, antes dele receber pão e receber carne dos corvos, porque ele foi chamado, ele foi orientado a viver uma realidade. Quando Deus falou, vá, né? Vamos ler de novo para a gente não falar besteira. Deus falou assim para ele, ó, o seguinte, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te. Aqui eu queria ser um pouco mais preciso com você, gente. Olha só. Existe uma condição que está no Salmo 1. Eu quero até ler para vocês, tá? Se você puder, vai lá no livro de Salmos 1, por favor. A situação aqui em Serepta, né? Esse lugar onde estava Acabe e Jezabel, era uma situação transtornada, era um governo corrupto, era um lugar onde eles estavam desobedecendo as coisas de Deus, estavam transtornando, né, tudo aquilo que Deus tinha feito, falado, e eles desobedeceram. Então, o lugar estava sofrendo por uma situação muito ruim de seca e de fome, ok? Por causa da desobediência de Acabe e de Jezabel, ok? Muito bem. Quando Deus fala para Elias, retira-te, ele está falando para ele o seguinte, se separa porque eu vou cuidar de você, sai daí desse lugar. Não se acomode aí, não se conforme aí, não fique aí. Olha que interessante, gente, não fique aí, retira-te. Aí você fala, poxa, mas Robson, a gente está no mundo e o próprio Jesus falou para a gente não pedir para sair do mundo, porque ele simplesmente ia livrar a gente do mal. Mas a questão não é, o que eu estou falando para vocês não é esse lugar aqui fora, é um lugar aqui dentro e você está alinhado com esse lugar na outra dimensão onde Deus atua. Parece que eu estou falando uma loucura, não é não. Por quê? Porque esse Deus, que é o Deus das variáveis improváveis, né? que ele faz das coisas impossíveis se tornarem possíveis, esse Deus, ele transita numa frequência onde, se eu estiver muito apegado das coisas daqui, eu não vou conseguir entender, decodificar a ordem dele para mim. O momento que ele fala para mim, ó, faça isso, faça aquilo, eu não vou conseguir decodificar. Por quê? Porque eu estou muito ligado com as coisas daqui. E outra coisa, quando eu estou muito ligado com as coisas daqui, dessa frequência aqui embaixo, dessa frequência pesada, eu vou sim começar a ficar depressivo por conta da guerra, por conta da fome, por conta de um monte de coisa, sabe? Se Deus quer trabalhar no planeta e quer usar pessoas, entendo o que eu vou falar, essas pessoas precisam estar vibrando numa outra frequência que não seja essa aqui, porque senão a gente não vai poder ajudar, senão a gente não vai poder direcionar, não vai poder ser diferente para ajudar. Entenda o que eu estou falando. Não ser diferente porque somos melhores, mas ser diferente porque a gente vive numa outra frequência e tem uma outra visão de mundo e a gente vai poder ver outros caminhos de possibilidades. Você está entendendo? Então, é importante a gente entender sobre isso. E olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Olha só. No Salmo de número 1, lá no verso 1, está dizendo o seguinte, gente. Vocês estão aí? Depois de participar comigo do bate-papo com os vizinhos? Eles ficaram bravos porque eu estou aqui desde as 5 horas da manhã. Olha só, ó.
Bem-aventurado, verso 1 do Salmo de número 1. Gente, agora esse horário aqui da manhã, os mosquitinhos vêm e mordem a gente mesmo, viu? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, olha só, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não anda nessa frequência aqui, que não se acomoda ou não se molda nessa frequência aqui de vingança, de morte, de guerra e de violência e de xingação na internet e de xingação e de apoio você está entendendo? De apoio às violências verbais que acontecem entre os políticos. Não fica aqui. Aí você fala, o que nós vamos ser? Nós vamos ser fumaça, nós vamos ser anjo, vamos ser santo? Não. Simplesmente tenha consciência de que você não precisa se associar a isso para ter visões abertas. Para ter a visão aberta. Por quê? Porque o Senhor quer fazer isso. Ele quer mudar a sua visão de mundo para que você possa influenciar de forma positiva. Entenda o que eu estou falando. E então ele fala, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Aquele negócio é aquela pessoa que pensa e fala assim, que negócio de Deus é esse? Que rapaz, vai 6 horas da manhã você fica levantando para ouvir esse cara falar de Bíblia, rapaz. Isso é um escarnecedor. Então, nós temos que entender o que é que Deus quer para a gente nesse último dia de fevereiro, nos preparando para a próxima estação, para o próximo mês. Entenda, mude a frequência, mude, retira-te. Eu vi um post da professora Lúcia Helena falando sobre definindo o carnaval. Depois vocês vão lá. Na página da professora Lúcia Helena, como é que ela define carnaval. E carnaval, veja bem, gente, eu não tenho preconceito nenhum sobre carnaval, é uma festa praticamente mundial, tem carnaval em tudo quanto é lado do mundo, cada um na sua época. A questão é que carnaval está associado às questões da carne e às loucuras da carne, né? E parece que é uma autorização a carne se expandir, né, se expor, né, trazer o que verdadeiramente a carne é aqui para fora, né? São alguns dias assim, isso é mundial. Só que tem uma história em cima disso daí, né? E essa história nos ensina sobre... Desculpa, gente. E essa história fala sobre o quê? Fala sobre estarmos sempre... tive que correr aqui, tinha um mosquitão aqui. Pronto, voltei. E essa história, gente, fala com a gente sobre o quê? Sobre estarmos ligados naquilo que a carne sempre nos empurra. Para onde que ela nos empurra? Então, quando a gente está nessa frequência de ímpios, pecadores, escarnecedores, naturalmente a gente não liga para as coisas espirituais. Por isso que Deus falou para Elias, retira-te, sai daí. Por quê? Porque normalmente, se ele ficasse ali, a carne dele ia se manifestar. Ele não ia conseguir viver o que Deus tinha para ele. Então, o retira-te, na verdade, não é sai daí do lugar físico, vai para uma outra dimensão, uma outra frequência, vibra numa outra frequência para que haja espaço para eu trabalhar. O Salmo 1 está dizendo exatamente isso para nós. Vai para um outro lugar, não se detenha no caminho dos pecadores. Sai da mesa dos escarnecedores, desses caras que não estão nem aí
para as coisas espirituais. E cuidado com os conselhos dos ímpios, cuidado. E a minha palavra para você é o seguinte, fazendo como, deixa eu mudar de posição mais uma vez para a gente ficar melhor. E a minha palavra para você é o seguinte hoje, para a gente terminar aqui. A minha palavra para você hoje é, assim como Elias se retirou e foi alimentado por corvos, pão e carne de manhã, água limpa, pão e carne ao anoitecer, ou seja, houve uma garantia de alimento. Assim é a minha palavra para você. Fica ligado, fica muito ligado, porque se você ficar na frequência do Senhor, Ele vai trazer o melhor alimento para você. Ele não vai deixar você na mão, apesar de todo o transtorno que acontece aqui fora, de todas as loucuras que acontecem aqui fora. E eu não estou falando sobre algo de separação. Ah, você aqui e ele lá. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre Deus separar você para momentos específicos de milagre, de variáveis improváveis, de alimento da melhor qualidade. E eu acredito que o alimento da melhor qualidade não é simplesmente o pão e carne que você compra na padaria, mas é esse alimento para o nosso espírito, que é a palavra dele. E se prepara, porque vai ser um tempo em que ele vai usar você, vai trazer para você condições para você ir para a próxima fase alimentado do melhor alimento possível. Papo matinal, hoje teve conversa com o vizinho, hoje eu fugi do mosquito, hoje teve um monte de coisa, porém, estamos aqui, e no pleno feriado, às 5h55 eu entrei, você veio comigo, e eu quero enviar você para esse mês de março, para um tempo de muito, mas muito milagre. Valeu? Porque Deus é o Deus das variáveis improváveis. Vai! Papo matinal, vizinhal. É isso aí. Imagina, Aninha, tamo junto aqui, viu? Um beijo pra você aí na Europa.